Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindas a mais uma ministração da Escola Dominical, que o Senhor possa lhe abençoar neste dia. Vamos orar para que a gente possa ter a graça de Deus e o favor dEle nesse momento. Pai amado e querido Deus, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, te invocando na pessoa de Jesus Cristo. Te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor venha se fazer presente nessa aula de escola dominical, que o Senhor receba, Senhor, os nossos louvores, a nossa gratidão a Ti, a nossa adoração, pois o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. A irmã Marilene está com a oportunidade. Pai do Senhor, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor o conselheiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Nesta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Nesta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além
voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus, o Rei está voltando. Possamos estar esperando a volta de Cristo. Vamos continuar adorando ao Senhor com o hino número 25. Porque Jesus, Ele é bom. O tempo todo Jesus é bom. Oh, glória. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, uma boa aula para todos. Irmãos, dando continuidade à nossa ministração, nós vamos continuar na revista Lições Bíblicas da CPAD, como a gente tem falado, né? A classe que nós temos ministrado é a classe de adultos, que tem como título, tema geral do trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje que nós iremos ministrar é a lição de número 6, que tem como título a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 2, o versículo 11, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, verso 11. A verdade prática nos ensina que outrora sem Deus, agora por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12. E Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Diz assim, Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, verso 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada.
Como eu já falei, a nossa lição de hoje é a lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Lembrando que gentios é uma designação a todas as pessoas que não são judias, que não são hebreias, né? que não são descendentes de Abraão, ou seja, nós que não somos descendência de Abraão, que não descendemos de Abraão, somos os gentios. E essa aula de hoje, que tem como base esses dois textos de Efésios e de Romanos, vai tratar da nossa condição antes, ou a condição das pessoas que não são descendência de Abraão e que estavam sem Deus. Que condição era essa? O objetivo geral da lição de hoje, que nós temos como meta, é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Lembrando aqui que Paulo estava escrevendo aos Efésios e ela era uma carta circular, que rodava ali naquela região, que circulava na região de Éfeso, né, nas cidades ali próximas. E essas pessoas eram majoritariamente, ou a maioria delas, gentias. Então nós vamos esclarecer de que modo os gentios, né, daquele período, e nós hoje, estávamos privados da promessa messiânica. Os objetivos específicos são 3. O primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. O segundo objetivo, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E terceiro e último, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Aqui, nessa lição, nós vamos ver alguns contrastes muito comuns na lição de hoje, né? Por exemplo, judeu versus gentio, circuncisão versus incircuncisão, circuncisão na carne versus circuncisão no coração, observância da regra versus obediência da fé. Esses são alguns contrastes que nós vamos perceber na lição de número 6 hoje, certo? A introdução na sua revista, por favor, acompanhe aí, diz assim na introdução: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, ou seja, antes do novo nascimento em Cristo, os gentios eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Primeira, estavam sem Cristo, não tinham a esperança de Cristo, a esperança messiânica. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, sem Deus no mundo. Efésios 2, 11 e 12 fala sobre isso. Estudaremos hoje cada um desses 5 aspectos. O ponto 1 diz: chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Efésios 2:11 diz isso, que nós éramos, segundo a carne, na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne chamam, né, circuncisão. Pra você ter uma ideia, os judeus, eles sequer sentavam para comer com os gentios, eles abominavam a relação com incircuncisos, pessoas que não eram circuncidadas pela lei, como a lei orientava. Então, judeu não sentava com gentio. Há relatos na época do primeiro século em que os judeus, quando eles faziam negócios com gentios, eles sempre davam um jeito de enganar, de usar de subterfúgios, de ser desonesto e lucrar com essa desonestidade com os gentios, e eles não consideravam isso pecado. Agora, de judeu para judeu, os negócios entre eles, não, aí eles tratavam de forma justa, de forma equilibrada, de forma correta nos seus negócios, mas com os gentios não, eles desprezavam os gentios ao ponto de até enganarem nos negócios e poder lucrar com eles, né? Então,
há relatos de pessoas que odiavam os judeus por esse tipo de prática, né? Os judeus não eram bem vistos na sociedade gentílica e romana por causa desse tipo de tratamento, porque os judeus se consideravam superiores por causa da lei, por causa do conhecimento do verdadeiro e único Deus, e por causa das promessas a Abraão. Então eles se consideravam um povo superior, tá certo? E Paulo está tratando disso aqui. O item 1 do primeiro ponto trata do conceito de circuncisão. Afinal de contas, o que é circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Portanto, não existe incircuncisa mulher, não existe, né? Eu já ouvi pessoas falando desse tipo de termo, mas não existe para mulher, porque o ato da circuncisão é no órgão sexual masculino, quando é retirado a carne do prepúcio, né? Do órgão masculino, do garotinho. Era prescrito na lei como sinal externo, era um sinal exterior, de que essa pessoa, esse rapaz, essa criança, pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, era excluído da aliança abraâmica. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia judeus dos demais povos gentílicos. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 17, os versículos 1 até o versículo 14, vai falar da instituição da circuncisão com Abrão. Ainda Abrão, Deus se revela, aparece a Abrão e faz uma aliança com ele. E aqui está descrito essa aliança. Vamos ler Gênesis no capítulo 17, versículos 1 a 14. Diz assim o versículo 1: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Verso 6: E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, esse era o concerto, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão agora, né? Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. E o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Portanto, aqui nós lemos a instauração da circuncisão, do pacto da circuncisão feito com Abrão, que foi mudado seu nome para Abraão. Deus seria o Deus dele, da sua semente, e o povo de Israel, a semente de Abraão,
cumpriria as regras e as leis que Deus estabeleceria e estava estabelecendo, e a primeira que era o ato da circuncisão. Então, para que alguém pudesse ser parte do povo de Deus, ele precisava, todo macho, ser circuncidado ao 8º dia. O item 2 do primeiro ponto da revista trata do significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, para um povo separado para Deus. O sinal era a circuncisão, e apontava para isso. Por quê? Para que o povo fosse diferente. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com incircuncisos. Não poderiam sequer sentar à mesa para ter um momento de comunhão com pessoas incircuncisas. Era algo muito sério para os judeus. Ainda hoje é muito sério, né? Para os judeus. Certo? Item 3, a circuncisão do coração. O apóstolo aqui reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, do pacto que Deus estabeleceu em Gênesis 17, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo está trazendo, a boa notícia, é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens. Ou seja, não adiantava nada o judeu fazer apenas a circuncisão na carne, no seu órgão sexual, no órgão sexual do menino, do masculino, se isso não fosse feito antes, interiormente também no coração. Ele diz: a circuncisão que Paulo fala, a que vale de fato, e a que dá significado à circuncisão feita fora na carne, é a no interior, a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, é uma nova pessoa. Não é um sinal, não é um rito religioso que vai mostrar, vai agradar a Deus, mas é um ato interior, uma mudança interior no coração. Vamos para Romanos, no capítulo 2, versos 25 a 29, Romanos capítulo 2, versos 25 a 29, Paulo vai dizer o seguinte, ele diz assim: porque a circuncisão, né, aquele ato de cortar o prepúcio do órgão sexual masculino, é na verdade proveitosa se tu guardares a lei de Moisés. Ou seja, você cumpre todas as regras da lei de Moisés, então a circuncisão que você fez na sua carne é válida, é proveitosa. Porém, se tu és transgressor de qualquer regra daquelas lá, eu não vou nem longe, eu vou pegar só os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Se você quebrar um desses 10 mandamentos, e aí Jesus vai ampliar, porque ele não fala só da quebra da prática, mas da intenção do coração, porque para Deus, se você intentar não apenas praticar, mas intentar fazer, você já cometeu o pecado. Aí ele diz: se você é transgressor dessa lei, essa circuncisão feita na carne, no exterior do teu corpo, se torna em incircuncisão para Deus. É como se não significasse nada para ele. Aí ele diz: se pois a incircuncisão, ou seja, a pessoa que não é circuncidada na carne, guardar os preceitos da lei de Moisés, porventura essa incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra incircuncisão és transgressor da lei? Ele está dizendo o seguinte: se aquela pessoa que é incircuncisa guarda a lei,
ela tem capacidade de julgar e condenar quem é circuncidado na carne e não guarda a lei. Não adianta nada você ter uma atitude religiosa exterior, é isso que Paulo está dizendo. Se no teu interior há malícia, maldade, tu descumpre a lei, tu descumpre a palavra de Deus, não adianta os ritos exteriores. Não adianta você julgar alguém que faz o que é correto e você faz o que é errado. Não tem como, só porque ela não é da tua religião, só porque ela não tem os teus ritos. Você não pode julgá-la por isso. Aí ele diz, termina no verso 29, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não na observância, apenas na leitura. Eu leio a Bíblia, mas não cumpre. Eu conheço a palavra, mas não vive. Eu leio a Bíblia, mas não é misericordioso, não é bondoso, não é perdoador, não é amável com as pessoas. É a letra que mata. Condena todo mundo, mas aquilo que condena pratica, aquilo que condena transgride. É incoerente isso. É incoerente. A circuncisão não deve ser exterior, deve ser interior no coração. A circuncisão na nova aliança é o item 4 do primeiro ponto. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, na cidade de Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Isso está descrito lá em Atos, no capítulo 15. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos nas obras da carne exteriores, nas obras da religião exterior, da aparência exterior, dos ritos exteriores. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Portanto, irmãos, hoje, nós que nos convertemos a Cristo, a nossa circuncisão ela não é mais na carne, ela é no nosso coração. Nós tiramos a carne que impedia o acesso a Deus, a sensibilidade ao Senhor. Ela é interior, ela tem que ser a partir de dentro. A minha transformação tem que ser de dentro para fora. Não adianta nada eu aparentar para o meu pastor, aparentar para a minha família, aparentar para os meus amigos, para o meu trabalho, para a igreja, que eu sou um tipo de pessoa e dentro de mim eu sou outra. Quando ninguém está olhando, eu ajo com malícia, com maldade, ninguém está vendo. Não adianta de nada. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia. E Deus não nos chamou para a hipocrisia, Deus nos chamou para a sinceridade, nos chamou para a luz, não para nos estarmos escondidos nos nossos atos errados. Segundo item, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, antes de vocês estarem em Cristo, vocês estavam sem Ele, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. O item 1 trata de uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes do novo nascimento, da regeneração, os gentios viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que os gentios desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Os gentios daquele tempo, eles não tinham acesso. Hoje nós ouvimos falar bastante de Jesus, né? Nascemos numa nação
historicamente cristã, apesar do cristianismo histórico nosso ser um cristianismo aqui do Brasil católico, mas muitas pessoas ouviram falar de Cristo, ouviram falar da Bíblia, já tiveram algum contato com as histórias da palavra de Deus. E hoje nosso país, apesar de ainda majoritariamente católico, tem uma grande quantidade de evangélicos e nós temos muito acesso, livre acesso a mensagens e tratados acerca de Cristo. Então, diferente dessas pessoas que viviam no paganismo, nós aqui no Brasil, nós temos muita informação, muito conteúdo acerca de Cristo. Mas ainda existem muitas pessoas que nunca tiveram de fato um contato direto com a palavra, nunca pararam para ler a Bíblia, não conhecem de fato a palavra de Deus. E assim éramos nós antes de termos um contato com Jesus. Nosso contato era muito superficial, íamos à igreja quando convidavam, ouvíamos falar em conversas, ou quando saía alguma notícia na mídia. Mas hoje não, graças a Deus que hoje nós temos contato com este evangelho, com essa palavra, e estamos aqui podendo conversar sobre a palavra de Deus. O item 2 fala separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12 o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e consequentemente não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Deus arquitetou, planejou, tornou possível algo que era somente possível aos descendentes de Abraão. Ele tornou possível na pessoa de Jesus que nós pudéssemos fazer parte do povo da promessa e da aliança de Deus. Hoje, não há judeu nem gentil, nem homem nem mulher, porque todos estão debaixo da mesma pessoa, da mesma obra que Deus realizou na pessoa de Jesus Cristo. É através dele que eu e você, que antes não tínhamos esperança, que antes não éramos povo de Deus, que antes não tínhamos acesso às promessas de Deus, através de Jesus e o que ele fez na cruz do Calvário, nós temos acesso. Glória a Deus por isso. Terceiro e último item do segundo ponto: alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários aspectos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas, porque eles não tinham acesso à lei, não tinham acesso ao pacto, não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Porque os gentios, efésios e daquela região, a religião deles era uma religião pagã, em que cultuava deuses, os deuses romanos, os deuses greco-romanos. Esses pactos israelitas giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Durante eles, dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios tinham noção deles, não tinham noção deles, e por conseguinte estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados, uma vez nascidos de novo em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, nós
os gentios, tornamo-nos herdeiros da maravilhosa promessa messiânica. Ou seja, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e hoje está à direita de Deus em majestade, para mim e para você, por minha causa e por sua causa. Glória a Deus por isso. Hoje você, se você ainda não tem confiança, se você ainda não entendeu isso para a sua vida, se você ainda não teve um contato com essa promessa, Deus tem uma promessa para você. Ele tem essa promessa garantida para a sua vida. É só você dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu confio, eu acredito e eu recebo as tuas promessas em minha vida. O item trata do último aspecto, sem esperança e sem Deus, do último aspecto dos gentios. Agora Paulo passa a escrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. O item 1 diz: desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Vamos ler um aqui, Salmo de número 130, Salmo de número 130, versículo 5. Os gentios sem Deus não tinham acesso a essa promessa. Ele diz assim, o verso 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. O gentio não tinha acesso a essa esperança. Ele não poderia dizer: eu aguardo a Yahvé, a Yahweh, ao Senhor, ao Deus da aliança, como Abraão. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Ele não tinha acesso. Jeremias, no capítulo 17, o verso 7. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 7. Ele diz: bendito o varão que confia em Yahweh, em Yahvé, no Senhor, e cuja esperança é Yahweh, o Senhor. Como os gentios que não tinham acesso a essa esperança poderiam ser benditos e confiarem no Senhor? Como eles poderiam ter esperança no Senhor se eles não tinham acesso a essa palavra? Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Os epicureus, por exemplo, não criam numa vida após a morte. Eles só esperavam nesta vida. Ela só fazia sentido aqui. A morte era um encerramento, a cessação da vida para eles. E, consequentemente, ela não poderia ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, os mesmos ignoravam essa promessa, não tinham acesso a ela. Eles não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para algo, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Quantas pessoas hoje não andam ansiosas e com medo do vírus, que realmente é terrível. Um pequeno vírus invisível ao olho nu, causar tamanho alvoroço no mundo inteiro, causar tamanho desespero nas pessoas, porque elas se acham sem Deus, elas se acham sem esperança, elas se acham sem confiança.
mas nós temos alguém em quem podemos confiar, nós temos alguém em quem podemos depositar a nossa esperança, em que nossa alma pode se agradar, em que nossa alma pode descansar, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Quando você vai para um sepultamento de um cristão e para o sepultamento de uma pessoa que não é cristã, você percebe a diferença. Enquanto que o sepultamento de um cristão há louvores, há cânticos, há choro, há tristeza, há saudade também, mas o sepultamento de uma pessoa sem Deus há desespero, há lamentação, porque essas pessoas não têm esperança, estão sem Deus, não têm uma esperança pós-vida. Se elas morrerem hoje, elas não sabem para onde elas irão. Mas se nós partimos hoje, nós sabemos para onde iremos, nós temos uma esperança viva, nós sabemos que mesmo que a gente vá para o túmulo, um dia nós ressuscitaremos e estaremos com o Senhor em glória, glorificados pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. E Ele, a garantia disso é que Ele foi ressuscitado dos mortos, e é o primeiro, é a primícia. É o primeiro que ressuscitou. Nós temos esperança, a nossa esperança não acaba aqui, a esperança não é a última que morre, ela não morre, ela ressuscitou ao terceiro dia, a nossa esperança, e vive em glória e majestade hoje à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós temos esperança, uma esperança viva, num Deus vivo. Nós cantamos isso porque Ele vive. Posso crer no amanhã, temor não há. Pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus por isso. Segundo item e último, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles serviam aos deuses greco-romanos, deuses pagãos. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, em muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel em Êxodo no capítulo 19, em que o único e verdadeiro Deus, não existe outros deuses, não existe outro Deus além do próprio Deus, do Yahweh, do Senhor Pai de Jesus Cristo, do Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, não existe, mas eles estavam alienados, alheios a esse Deus, a essa revelação. Isso não significava que eles não poderiam ter acesso, eles tiveram, é tanto que Paulo estava escrevendo aos gentios, dizendo que vocês eram assim antes, mas agora não, agora vocês têm o privilégio de conhecer o único e verdadeiro Deus. As suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas e densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado, glória a Deus por isso, pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Deus entrou na minha e na sua história, e o que antes era trevas, agora é luz, o que antes era morte, agora é vida, o que antes era mentira, agora é verdade, porque o verdadeiro e o único Deus se revelou para mim e para você. Ele apareceu para nós um dia ele trouxe a sua mensagem, a mensagem da boa nova, uma mensagem de esperança, a mensagem de confiança, a mensagem de salvação, e hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus por isso.
Louvado seja o seu nome. Para concluirmos, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. E eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: Deus fez um pacto com Abraão, em Gênesis 17, 1 a 14, para circuncidar todo macho. Hoje a circuncisão que nós fazemos não é mais na carne, é no coração. Não temos necessidade de fazermos a circuncisão. Se o seu filho ou você porventura seja incircunciso na carne, não vá procurar fazer a circuncisão, porque hoje não é necessário para ser aceito por Deus, não. Você já é aceito por Deus pela circuncisão feita no seu coração, quando você creu na mensagem do Evangelho, na mensagem da esperança de Deus. Antes, os gentios, nós estávamos separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glória a Deus. Hoje nós, Israel, alemães, africanos, asiáticos, todos, latinos, não interessa, todos nós temos acesso a essa mensagem de salvação, de esperança, da bondade de Deus e da salvação de Deus. E mais uma vez eu lhe convido, se você ainda não teve um encontro com Jesus, se no seu coração você ainda não tem certeza dessa aproximação com Ele na pessoa de Jesus, dê esse passo nesse momento. Ouça a voz de Deus para a sua vida. Deus quer se aproximar de você através de Jesus Cristo. Deus quer ter um encontro contigo, uma relação contigo de pai e filho. Eu não sei como foi a sua relação com o seu pai físico, o seu pai carnal, mas eu lhe garanto que Ele é um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que não lhe rejeita, um pai que lhe trata com amor, que lhe chama a atenção, que lhe corrige quando necessário. Porque qual é o pai que ama, que não corrige o seu filho? Sim, ele faz isso, mas ele faz porque ele lhe ama. Se você não tem ainda certeza, dê esse passo de fé. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, faça essa oração comigo. Entregue a sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Reconhecer que o Senhor é o dono da minha vida. Crer no sacrifício de Jesus que foi feito na cruz do Calvário. E eu garanto que Ele vai te receber na família dEle. E você vai ter esperança no seu coração. E essas densas trevas dará espaço à luz de Deus na sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela obra redentora que o Senhor providenciou na cruz do Calvário por mim e pelos meus irmãos que estão assistindo esse momento a esse vídeo. Meu Deus, eu te peço que o Senhor receba essas vidas que estão agora, Senhor, entregando elas, ó Pai amado, por fé ao senhorio de Jesus Cristo, ao senhorio do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa recebê-las em tua família, possa derramar o teu Espírito sobre esses corações, possa circuncidar a carne do coração delas, Senhor, e que o Senhor possa trazer luz a esses pensamentos, a essa vida, trazer luz a essa consciência, ó Pai amado, que o Senhor possa alcançá-las, ó Deus, com luz, com esclarecimento, com revelação, ó Pai amado, que elas possam se sentir abraçadas por Ti, ó Deus, que elas possam se sentir recebidas na Tua família, que elas possam se sentir inseridas no corpo de Cristo, e que elas possam passar a ser nação santa, povo adquirido e escolhido pelo Senhor.
Meu Deus, nesses dias, ó Pai amado, nós te pedimos que o Senhor renove a esperança do teu povo, a confiança do teu povo, ó Pai amado, que o Senhor cure as enfermidades, ó Deus, do teu povo, que o Senhor haja, ó Pai, em favor da tua igreja, do teu povo que te clama, que clama pelo teu nome, que se humilha a ti e confia na tua ajuda, ó Pai querido. Eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que você seja abençoado. Mais uma vez eu lhe convido, dê um like aí, se você gostou dessa aula. Se você também quiser tirar dúvidas, deixa seu comentário, que na medida do possível estaremos respondendo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até a próxima.